Jornalismo no ar, informa. Jornalismo no ar. Atividade FM. Alô, alô, atividade. Alô, alô, atividade. Alô, alô, atividade. No ar. O Jornal Bom Dia Lapão. As notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Apresentação: José Fernandes. Olá, amigos, bom dia. Agora em Lapão são 7 horas mais 4 minutinhos. Eu sou o Zé Fernandes. Estou chegando nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023, para mais uma edição, mais uma depois de algum tempo. Hoje é especial, né, Braulio Cardoso? Hoje é um programa especial, o Bom Dia Lapão especial para você. Estamos ao vivo aqui na Rádio Atividade Lapão FM 107,9, a nossa frequência, e também pela internet no Facebook, na página Zé Fernandes Araújo, tá certo? Você pode participar mandando a sua mensagem aí no nosso WhatsApp 7499981898. Hoje, com esse programa Bom Dia Lapão especial, vamos estar revivendo a história que talvez muitos que estejam aí, Braulio, ouvindo a gente nesse momento, não conheça essa história, não sabe desta história. E é claro, história é história. Tudo tem que ter algo, né? Alguém tem que ter feito alguma coisa para que tudo pudesse estar acontecendo. E Lapão foi isso. Lapão, há poucos dias, nós fizemos aqui um programa especial do aniversário da cidade, mostrando um pouco da história da nossa querida Lapão, da emancipação política. Hoje nós vamos estar falando com Braulio Cardoso, ex-prefeito, o segundo prefeito de Lapão, né, da história de Lapão, que foi o responsável de trazer o poder judiciário para Lapão. Naquela oportunidade, né, além de chegar o poder judiciário, também foi aberto o fórum em Lapão, né? E já nós vamos contar, vamos mostrar algumas fotos para você que já está com a gente aí pela internet, daquele momento histórico para Lapão. Hoje haverá a inauguração da sede própria do Fórum em Lapão. Mas é como eu falei, se não tivesse alguém que tivesse feito aquilo naquela oportunidade, e diga-se de passagem, em um momento, né, que Lapão estava nascendo. Então já houve esta preocupação do prefeito Braulio Cardoso de instalar o terceiro poder na cidade de Lapão. Naquela oportunidade nós só tínhamos o poder legislativo e o poder executivo. Faltava um poder e o Braulio imediatamente tomou as providências e, graças a Deus, hoje nós temos o poder judiciário, né? Há mais de 30 anos nós temos o poder judiciário em Lapão e, graças a Deus, também estamos vendo a inauguração da sede própria desse poder que tudo começou em 1991. Bom dia, Braulio. Bom dia Zé Fernandes, bom dia ouvintes da Atividade Lapão FM, bom dia a TV Lapão Digital. Quero aqui, Zé Fernandes, agradecer a você por esse espaço, por essa oportunidade, né, de estar revivendo a história do nosso município, e estamos aqui à sua inteira disposição. Braulio, como eu te falei, hoje vai ter a inauguração da sede própria do Poder Judiciário em Lapão, né? E tudo começou no dia 9 de maio de 1991, que naquela oportunidade você, prefeito, né, já teve essa preocupação, o segundo prefeito da história de Lapão já teve aquela preocupação de trazer para Lapão, né, o terceiro poder.
né? Que caso nós tínhamos o executivo, o legislativo e faltava o judiciário. Vamos conta para nossa gente aí como é que foi, por que essa preocupação sua da instalação do Poder Judiciário em Lapão, logo no seu início de mandato. Olha, Zé, é uma longa história, é uma história bonita até de se contar, porque nós éramos da cidade de Irecê, o município de Lapão, foi desvinculado do município de Irecê em 1985. Em 86 houve a primeira administração de Valdemar, de 86 a 88. E havia aquela coisa, eu jovem ainda, que Lapão era uma cidade dormitório, Irecê voando, Irecê crescendo. Lembrando que no primeiro mandato de Valdemar você foi vereador e o primeiro presidente primeiro presidente da Câmara. Do Poder Legislativo. Não, o primeiro presidente, na verdade, na morte do senhor Douradinho, no velório lá na igreja, eles me deram a oportunidade de eu falar alguma coisa. O primeiro presidente da história de Lapão, o primeiro presidente da Câmara foi Douradinho. Exatamente. Porque ele era o mais velho. Era o mais velho. Né? Era o mais velho Bem lembrado. E aí, depois é que ele promoveu conduzir a sessão de instalação, né? Da instalação do município. E a eleição para presidente. E eu fui eleito primeiro presidente do primeiro biênio da Câmara de Lapão. Então, na verdade, o primeiro presidente foi Douradinho e eu fui o presidente, o primeiro presidente do primeiro biênio, né? 86, 88. 2 anos como presidente. Mas, voltando a Lapão, a comarca, como foi que aconteceu, é bom a gente relembrar, porque Lapão sempre teve aquela coisa, você sabe disso, nasceu e criou aqui, sabe? Lapão é uma cidade dormitório, dorme em Lapão e trabalha em Irecê. Havia uma dependência muito grande da nossa cidade, do nosso município, em relação aos serviços que Irecê prestava, não é? Saúde, justiça, bancos, tudo isso nós éramos dependentes de Irecê. Então, logo quando assumi a presidência da Câmara, tivemos com Valdemar no Banco do Brasil e solicitamos um posto avançado do Banco do Brasil em Lapão. O Banco do Brasil montou o posto em Lapão. Uma história assim. Qual é a vantagem que a prefeitura pode dar para o Banco do Brasil montar o posto? Eu estava presente na hora com a gerência. Se eu tenho um prédio em Lapão e dou 2 anos de aluguel de graça ao banco. E foi o que aconteceu. O Banco do Brasil veio para o meu prédio, ali na Avenida Jason Oliveira, e instalou o posto avançado do Banco do Brasil. Aí vem a questão da nossa eleição. Ganhamos eleição e tal, e ficou aquela dependência. Todas as pessoas nós tínhamos que encaminhar na área de saúde para Irecê, para os hospitais, na AME, na CEMED, Você que assumiu o mandato no dia 1º de janeiro de 1989. E 89. Então, havia mesmo aquela dependência. E a nossa preocupação, criar a agência do Banco do Brasil, porque era posto avançado, vamos criar a agência do Banco do Brasil. E foi um trabalho nosso como vereador e depois como prefeito para a criação da agência do Banco do Brasil. Aí vem a questão da comarca. Eu, chegando no gabinete do deputado Luiz Eduardo, ele disse: prefeito, o desembargador Mário Albiano está desenvolvendo um projeto aí de instalação de comarcas. Você interessa
que instala em Lapão. Falou, deputado, é uma coisa que eu mais quero, porque nós vamos criar a independência do nosso município, do nosso povo, e vamos dar comodidade ao nosso povo, em vez de ir para Irecê, o nosso povo vem para Lapão, porque, na verdade, Zé Fernandes, quando nós iniciamos o governo, o povo do interior do município só passava aqui em Lapão para pegar uma ordem de consulta, de parto, de cirurgia nos hospitais, não é? E se dirigia aos cartórios em Irecê, no foro de Irecê. O título era feito, o título eleitoral era feito em Irecê. Tudo isso era aquela dependência, a apuração de eleição, tudo isso era, o juiz eleitoral era tudo em Irecê. Então, qual foi o nosso objetivo? A nossa ida imediatamente, foi ele falando e eu fui imediatamente no Tribunal de Justiça e conseguimos instalar, trazer a comarca para Lapão. Foi instalada a comarca no dia 9 de maio de 1991. O presidente do Tribunal de Justiça naquela época era o desembargador Mário Albiani. Inclusive, Braulio, aqui vamos mostrando lá aos nossos ouvintes aqui algumas fotos aqui. Olha aí, daquele momento, você ainda tinha cabelos pretos, viu? Você na época era presidente da Câmara. Era presidente não da é? Câmara. E foi a Câmara concedeu um título de cidadania ao doutor Mário Albiani, porque na verdade foi um título merecido, porque ele instalou essa comarca em Lapão. Depois ele instalou em outros municípios, só que nós ficamos naquela situação. Criamos a comarca em Lapão, com vários cartórios, mas o cartório eleitoral, olha a importância, o cartório eleitoral ficou em Irecê ainda. Eu fui ao juiz da época aqui em Lapão, que estava comandando a comarca, e solicitei que ele fizesse um ofício ao Tribunal de Justiça, ao primeiro TRE. juiz, só lembrando a história aí para aqueles que estão ouvindo a gente, o primeiro juiz de Lapão foi o doutor Salomão. Foi o doutor Luiz Salomão. Luiz Salomão. Hoje é juiz federal, se não me engano. Hoje é. E o primeiro promotor foi Ax Torino. Pronto. Doutor Ax Torino, que foi o primeiro promotor de Lapão. Também, em 91, foram nomeados juízes de Lapão, doutor Luiz Salomão, primeiro juiz de Lapão, está na história. Não é? Na história. E o primeiro promotor, doutor Ax Torino. E o local, não é? Hoje, aquele momento, foi ali onde funciona hoje a Secretaria de Saúde. É a Secretaria de Saúde. Hoje é a Secretaria de Saúde. Então, nós fomos ao juiz, doutor Luiz Salomão, e eu comentei, doutor, precisamos de trazer para cá uma zona eleitoral. Ele espantou, disse, mas prefeito, Lapão é uma cidade pequena, Lapão não tem. O senhor faz o senhor faz o ofício para mim, o TRE, solicitando? Faço. Eu vou trabalhar lá por cima. Fui Luiz Eduardo, deputado Luiz Eduardo, que era o nosso representante, e ele imediatamente entrou em contato com o TRE e conseguimos instalar a zona eleitoral do município de Lapão. Eu acho que o número é 114, né? A zona 114. Conseguimos instalar. Não sei. E aí foi que foi dado realmente a Lapão, ao povo de Lapão, à sociedade de Lapão, uma tranquilidade e a comodidade, que eu acho que o mais importante é o cidadão, ter a comodidade, ter a tranquilidade
de ter na sua cidade o fórum, ter na sua cidade o juiz, ter na sua cidade o promotor, ter na sua cidade o cartório eleitoral, onde você pode fazer seu título, fazer sua transferência, e as eleições apuradas aqui no município de Lapão mesmo, que dentre as comarcas criadas naquela época, aqui na região principalmente, a única que conseguiu instalar a zona eleitoral foi Lapão. E esta zona eleitoral foi quem deu fortaleza, foi quem deu segurança para que não fechasse a comarca de Lapão. Não é? Claro, quem estava na época, naquele momento aquela movimentação de fechamento de comarcas, como muitas comarcas foram fechadas, inclusive nosso vizinho município aqui de Ibititá, fechou a comarca, fechou tudo. Inclusive hoje nós temos a comunidade, o município de Ibititá agregado à nossa comarca na zona eleitoral. Então você pode sentir que foi uma coisa, uma liberdade que Lapão teve, saiu daquela dependência de Irecê, da nossa cidade. Nada contra o Irecê, muito pelo contrário, a nossa cidade-mãe. Mas nós conseguimos dar ao nosso município, à nossa cidade, aquela tranquilidade. Então, desvencilhou Lapão de Irecê. Mas não ficamos por aí com a instalação da agência do Banco do Brasil, com a instalação da comarca, com a instalação da zona eleitoral. Lapão criou, né? Criou assim uma musculatura muito grande. E aí veio a inauguração do hospital dentro da nossa administração. Então eu faço assim: nós criamos a nossa independência com tranquilidade, sem briga, sem nada. Fomos criando as nossas condições. Então hoje você sente que o objetivo era Lapão acima de tudo, Lapão, né? acima de momentos, tudo. que Então, muita gente não sabe disso, da dificuldade que era, não é, Braulio? Exatamente. Você não tinha. Nós não tínhamos a visita, a vinda de pessoas do nosso município. Geralmente passavam direto para Irecê, não é? Passava direto para Irecê. Então Lapão, na verdade, era esvaziada. Ficou uma cidade esvaziada. Depois dessas obras, desses instrumentos de serviços públicos que foram oferecidos, não é, à sociedade, então não precisou que o prefeito ficasse à frente de Banco do Brasil, de comarca, de hospital, não. Aí é a sociedade de Lapão quem teve esse privilégio de ter recebido tudo isso. Então eu fico feliz hoje em a comarca estar recebendo a grande obra de inauguração do prédio, das coisas, porque aí é que fortifica, que fortalece mais a nossa comarca, que fortalece mais o nosso município, a nossa cidade. Então claro que eu fico alegre e feliz, porque é melhor ver a cidade receber o prédio da comarca, não é? De que há anos atrás aí aquela ameaça de fechamento, porque houve ameaça de fechamento, as coisas. Então, claro, e eu tenho absoluta certeza que a zona eleitoral foi um dos pivôs para que
a comarca não fosse fechada, porque a comarca absorveu o município de Ibitá. Então, houve uma absorção. E é claro que eu fico tranquilo, muito tranquilo com esta obra, essa grande obra que nós trouxemos para o nosso município. Há 31 anos, né, Zé Fernandes? 31 anos atrás. Tem muitos jovens aí. Foi no dia 9 de maio de 1991. Muitos jovens aí talvez nem saibam desse acontecimento. Não é? Não sabem, na verdade não sabem, porque tem muita coisa assim que você, não é? Tenta até jogar para debaixo do tapete, para encobrir e tal, a coisa, mas é assim. Eu quero lhe agradecer muito por essa oportunidade. Não, nós terminamos ainda não. Não, vamos ouvir aqui um ouvinte, a Jeane Balberini está mandando a sua mensagem aqui. Já nós vamos continuar falando aí, inclusive do nome do fórum, né? A homenagem que foi feita naquela oportunidade. Vamos ouvir o que a nossa ouvinte Jeane. Alô, Jeane, bom dia. Zé, pense numa coisa boa. É uma coisa maravilhosa para nossa cidade, viu? O fórum. E é a delegacia, gente, que já está construindo ali pertinho do fórum. É a delegacia. Porque eu acho que é sempre de aluguel, né? E agora teremos sede própria. Pense numa coisa boa, bom demais. Lapão só tem a crescer, desenvolvimento, isso é bom demais. Valeu, Jeane, muito obrigado pela sua participação. Você quer mandar sua mensagem? 74-9998-1898, né? Mande aí a sua mensagem de áudio que nós vamos estar aqui levando aos nossos ouvintes. Braulio, o fórum, né? Eu acredito que não mudou o nome, né? Mas naquela oportunidade também foi uma homenagem ao ex-vereador, né? Na foi verdade, colega seu no primeiro mandato, foi presidente da Câmara no início do seu mandato, né? Exatamente. O ex-vereador José Carlito. Zé Carlito foi vereador dos primeiros vereadores, né? Foi meu colega vereador. Além de ser meu amigo, era uma pessoa importante, né? No seio da família e da sociedade Lapão e do setor de onde ele representava, Lajeado Paubá, Casal, Lajeado de Ourito, aquele setor ali. E houve um acidente, depois nós ali nas proximidades conseguimos da Lagoa de Gaudêncio. o eleger presidente, o primeiro presidente no meu mandato de prefeito, foi o primeiro presidente. Foi Zé Carlito, a primeira eleição foi dele e tal. Mas infelizmente houve um acidente trágico e que o levou ao falecimento. E nós, todas as comarcas que eram instaladas, eram denominadas com nomes de Mário Albiano, Pires Nunes. Não, era de... Eles mesmos falavam, bota lá o nome de desembargador fulano e tal. Aí, quando chegou no Lapão, eu pedi ao doutor Mário Albiani, porque nós conseguimos, assim, um entendimento, e não vou dizer amizade, porque, não é? Mas uma credibilidade, tudo que nós conversamos, nós cumprimos, ele cumpriu a parte dele, nós cumprimos a nossa parte. E ele disse, prefeito, geralmente nós colocamos o nome de desembargadores, de juízes, de coisas. Mas, doutor, eu perdi um amigo, vereador, e eu gostaria de que esta comarca fosse dado o nome de José Carlito Carneiro Pimenta. Ele disse, era seu amigo, né? Era meu amigo, e morreu num acidente trágico, um rapaz novo e tal. E eu queria deixar essa marca, né? Ele disse, tudo bem, nós vamos... Não é que quem concede o nome é a Câmara, tudo. Aí nós
conseguimos não colocar o nome de nenhum desembargador desconhecido, ou juiz desconhecido, e colocamos o nome de um cidadão de Lapão, que prestou serviço como vereador e prestou serviço à comunidade de Lajeado Pau d'Arco, Lajeado do Rio, daquela região ali, não é? De Casal, de Rodagem, tudo. Ele tinha uma participação efetiva ali, muito grande. E aí nós colocamos o nome da comarca, José Carlito Carneiro Dourado. E preserva até hoje. Eu vi já o anúncio da prefeitura já ainda com o nome de José Carlito Carneiro Dourado. Então, nessa oportunidade eu quero agradecer também à prefeitura em poder estar aí o nome de José Carlito Carneiro Dourado, que foi um nome que nós deixamos na comarca de Lapão. E o prédio é uma coisa que é importante, não é? Porque vai dar mais comodidade ao povo, a tranquilidade do povo. E eu acho que está indo tranquilo, está indo bem, mas fica aqui o nosso recado em relação à comarca de Lapão. 1991, 31 anos após aí a construção do prédio. Boa sorte a quem conseguiu trazer essa obra para o município de Lapão, porque aí vai dar mais fortalecimento à nossa comarca. Já nós podemos estar na segunda instância, nós temos a primeira instância, já podemos estar na segunda instância, que a nossa comarca, na verdade, é forte. E o município de Lapão, não é? É forte, está forte também. Então, você sente a cidade hoje cheia, a cidade hoje com muito movimento, mas graças a um trabalho de 30, 31, 32 anos atrás também, que foi o fortalecimento da nossa cidade. O programa Bom Dia Lapão é especial, hoje falando sobre o Fórum de Lapão, o poder judiciário na cidade de Lapão. Então, Braulio, você naquela oportunidade com muitas dificuldades, né, Braulio? O cara ser prefeito, cidade nova, não tinha tanto avanços na política como temos hoje, essas questões de financeiras, né, para o município andar. Era muita dificuldade, né, Braulio? Você que for o segundo prefeito, pode contar isso pra gente melhor, para que essas pessoas saibam. Hoje tem muitas facilidades, né? Tem muitas facilidades, recursos chega mais. Eu vejo assim, naquele momento que nós assumimos a prefeitura, 1989, o presidente da República era José Sarney. Inflação mensal de até 90%, 88, 89, 90% mensal. Inflação de 90% mensal. A economia totalmente desequilibrada, a economia do país, totalmente desequilibrada. Você não sabia como fazer, precisava muita competência, muito jogo de cintura para você poder governar. Emenda parlamentar não existia, as emendas parlamentares não existiam. O SUS, não existia SUS. Município novo não tinha receita. Não existia Fundeb. Só depois, aí o Collor ganhou em 89, a eleição, 90 assumiu. Quando foi em 91 já aquele processo de impeachment, não é? Então foram muitas turbulências dentro do governo federal, e que a consequência caía era em cima dos municípios. Lá embaixo, né? Era em cima dos municípios. Então, por essa razão, nós tivemos que planejar a nossa administração e buscar esses organismos do governo para que o nosso município melhorasse. Primeiro, nós tínhamos uma questão grande,
no povoado de Belo Campo. Belo Campo, Babilônia, Lagoa Bonita, Lagoa de Dentro, essa coisa aí, Lagedinho, Alto Bonito, estava tudo incluído ou incluso no anteprojeto do deputado Edvaldo Lopes, para que esses povoados fossem agregados ao município de América Dourada. Então, foi uma dificuldade muito grande e foi através do deputado Luiz Eduardo Magalhães que nós conseguimos trazer o Belo Campo, que o pessoal de Belo Campo, os eleitores de Belo Campo, eles votavam aqui na sede. Em 86, na eleição do Valdemar, votaram aqui na sede, porque eles não, em América Dourada, eles não queriam ficar em América Dourada, e em Belo Campo só tinha a seção de América Dourada, não tinha de Lapão. E tinha a briga do território do município de Lapão e do município de América Dourada. Então nós, quando assumimos, já foi em cima dessa briga, dessa confusão de América Dourada. Quem é quem? Muita briga, parentes lá brigando, todo mundo sabe. O pessoal de Belo Campo, todo conhece, o pessoal daqui do Lapão, os mais velhos, sabem realmente como foi. Então nós, o que é que nós queríamos? Quando nós assumimos o município, assumimos com 1,2 do coeficiente do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, era 1,2. Nós tínhamos 20 e poucos mil habitantes. A nossa preocupação era exatamente essa: se perdermos Belo Campo, vamos perder receita, vamos perder renda para o município. O município já iniciando e com dificuldade, não é? Sem ter programas sociais, sem ter nada do governo federal, o governo todo bagunçado, o governo Zé Sarney, depois o de Collor, muito mais bagunçado. Então nós não tínhamos assim um apoio do governo federal. E adversário do governo do estado, ainda tem esse detalhe. Nós fomos adversário do governo do estado até 1990, não é? Aí o que é que fizemos? Primeiro vamos resolver a questão do território do município. É uma questão. Meu pai sempre falava que você dava um boi para não entrar numa questão e dava uma boiada para não sair. E nós fizemos isso. E fomos buscar entendimentos com a justiça, com a política, com tudo isso. E conseguimos, em 1990, instalar em Belo Campo a sessão eleitoral. A sessão eleitoral em Belo Campo. E com um compromisso, o juiz na época em DC era Dr. Baltazar, que nós éramos ainda ligados à comarca de DC. Era Dr. Baltazar. A questão eleitoral, né? Não, a comarca ainda era em DC. Era em DC, 90. Em 90. E aí, 91. Aí nós conseguimos, através do Dr. Baltazar, instalar em Belo Campo uma sessão eleitoral, e aí houve a tranquilidade. 95% do eleitorado compareceu à sessão de Belo Campo, lá em Belo Campo. 95%, fato histórico, não houve quase abstenção, 5% de abstenção e tal. Então, tudo isso. Quando foi em 91, depois que nós conseguimos instalar a sessão em Belo Campo, e depois fomos por fundo do município, no sul do município, fomos buscar Irecezinho. Vamos buscar Irecezinho também, para que fosse agregada... Outra ousadia, né? Buscar uma rua lá de Canarana, praticamente. Não, de que Ibititá. pertencia a Ibititá, no caso. Município mas de Ibititá. muito próximo a Canarana. Mas eu conversei com o prefeito de Ibititá,
na época Vandinho, e falei com ele que lá não tinha escola, não tinha água, tinha um poço lá desativado, não tinha aula, não tinha nada em Irecezinho, absolutamente nada em Irecezinho. E aí conversei com ele, ele disse, tu quer aquilo lá para quê? Então, você me concede aí, você não briga, você não briga lá na justiça. Não, pode pegar. Bem assim, a conversa foi desse jeito. Foi rápido. Foi, tudo bem, tranquilo. Assumi Irecezinho. Consegui em 1990 também instalar a escola, instalamos a escola, levamos água para o povoado e levamos uma sessão eleitoral também para Irecezinho. E naquela época não tinha o censo, o IBGE não fazia a pesquisa, as coisas, era mas fizemos a absorção do município, do povoado de Irecezinho e de Belo Campo. Então nossa população cresceu. Nós englobávamos aqui Cocão, onde você tem... Que já perdemos, né? Que perdemos. Cocão. Nós englobávamos Cocão, Três Marcos, Lagoa de Dentro, Queimada Nova do Vezuca, Queimada Nova de Valci. Então, a palavra que eu esqueci é estimativa. Era por estimativa. Então, nós conseguimos agregar todos esses povoados, essa população. É um dado importante, importantíssimo na história de Lapão. Esse aqui. Muita gente não sabe. Às vezes, nem quem está no poder não sabe que isso aconteceu. E foi através da nossa ação, do nosso trabalho. Eu fui no Rio de Janeiro, no IBGE, através do deputado Luiz Eduardo. Ele me pediu que fosse lá e conversasse, me deu o nome da pessoa, mas eu não vou citar o nome, nem citei para ninguém, certo? E aí nós, por estimativa, fizemos o mapa e Lapão foi para 23.700 e poucos mil habitantes. Nós saímos de 1,2 para 1,4, que diga-se de passagem, até hoje está no 1,4. Não conseguiram ainda, depois de 30 anos, não é? Que eu saí, não conseguiram ainda levar Lapão para 1,6. Ainda está, né, em 1,4, no SPM 1,4. Então nós conseguimos, nesses meses todos, de 30 anos, 31 anos atrás, em torno de 300 mil reais mês. O aumento da nossa receita foi 300 mil reais em valores atuais, né? Atualizados. Hoje deve estar em torno de 300, 400 mil reais. Então foi um avanço que nós tivemos. Nós saímos de 1,2, pelos povoados agregados para 1,4. Aí nós vemos, Cocão hoje não pertence a Lapão mais. Queimada Nova do Vezuca, ninguém nem sabe mais onde é. Queimada Nova de Valci, ninguém sabe nem onde é mais e tal. Então você vai em Três Marcos, o prefeito Valdemar construiu uma escola. Na Lagoa de Dentro, o prefeito Valdemar construiu uma escola lá num povoado, certo? E hoje foi totalmente mas tudo bem. Agora, um dado importante dentro do contexto econômico do nosso município é que nós saímos de 1,2 para 1,4. Está aí na história, ninguém muda. Principalmente naquele momento, né? Ninguém muda, ninguém consegue. Sobrevivia de suas receitas. Ninguém, né? Consegue mudar esses dados aí. E Lapão hoje, eu acho que Lapão, apesar de ter esse volume de obras, de emendas parlamentares, de governo ajudando, de governo fazendo, eu acho que Lapão estagnou.
não é? Na população. Quando você vê Exatamente. quando você vê que a população não cresce, Reduziu, inclusive, né? Teve problemas aí. se você for fazer uma avaliação, dá o quê? 100 e poucas pessoas por ano, o crescimento do município de Lapão. Então, morre mais, sai mais gente do que o que chega. do que o que chega, do que o que nasce. Então, está faltando alguma coisa aí, não é? Está faltando alguma coisa aí para atrair as pessoas para o nosso município, porque quando você atrai muita gente, que o município cresce com a população, aí vai crescer o comércio, vai crescer as escolas, vai crescer tudo isso, vai crescer a receita. Exemplo como o oeste da Bahia, Vai Luiz Eduardo, crescer a tantos receita outros. do município e nós estamos vendo isso aqui em Lapão, a estagnação. Eu estou falando isso e eu Como sinto cidadão, muito, não, E, na verdade, não é isso mesmo, né? não é nem como político, porque mais não quero mais, não estou aqui como político, você sabe, você está me puxando aqui. Então, mas eu quero simplesmente dizer, Lapão cresceu de 1,2 no FPM, Fundo de Participação dos Municípios, de 1,2 para 1,4 dentro do meu governo. E foi tudo isso em função do Belo Campo, de Irecezinho, de Babilônia, que foram todos agregados novamente ao nosso município, que estava essa população lá, assim, solta, voando, essa população de Belo Campo. E hoje Belo Campo é um grande povoado, sede de distrito, e a gente fica feliz, tranquilo, né, por estar acontecendo, mas eu acho que já era em tempo de estar puxando Lapão para 1,6 do FPM. O crescimento da população, porque quando cresce a população, cresce a receita, cresce o comércio, cresce tudo isso. Então, está faltando alguma coisa aí, não é? Aí, quando foi em 92, o hospital. Em 92, o hospital, que foi um compromisso que o governador, o candidato Antônio Carlos Magalhães, ele fez esse compromisso comigo no Ministério das Comunicações ainda. Quando ele era ministro. Ele era ministro das Comunicações, eu fui lá com o deputado Nobelino. Inclusive esteve em Lapão no seu governo como ministro, né? Na época. Estive lá com Nobelino Dourado, deputado Nobelino Dourado, em Brasília, no gabinete do ministro Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. E disse a ele na oposição, Nilo Coelho, governador, Antônio Carlos Magalhães na oposição, eu disse a ele, governador, tem uma coisa que só tem uma coisa que eu vou pedir ao senhor. Dentro do meu governo, o senhor ganhando a eleição, dentro do meu governo, o senhor constrói o hospital. E ele pegou na minha mão, fechado o acordo. Só quero isso. Porque eu tenho batido lá com Nilo Coelho, e o governador, ele vai fazer. O governador João Duval deixou a obra iniciada aqui em Lapão do Hospital, no governo Valdemar. E deixou só uma parte levantada. A importância de Lapão hoje é ter o hospital. Em 1990, no início de 1990, ele ainda nem candidato, não tinha nem registrado a candidatura ainda, mas ele fez esse compromisso comigo. Fez o compromisso, tudo bem. Nós viemos para Lapão, demos uma vitória grande a Antônio Carlos, quase 4.000 votos de frente aqui. Naquela época foi muito voto, e ganhamos a eleição. Passou 90, ele assumiu em 91, passou 91, entrou em 92, aí eu agoniei, falei, ele não. O último ano do seu mandato? Ele não vai fazer no meu mandato. Não tinha reeleição, né, mano? Não vai fazer, não tinha reeleição. Aí fui em Luiz Eduardo, que nós votamos em Luiz Eduardo, filho dele. Luiz Eduardo não chamava Antônio Carlos com a gente, ele não falava meu pai, não. Ele falava o governador. Falei, deputado, nós fizemos um compromisso, eu e o Nobelino,
Eu levei Nobelino, filho, comigo. Nobelino já tinha perdido a eleição, mas ainda estava sendo assessor na Assembleia Legislativa, e aí era o meu gabinete, era o dele lá, na Assembleia. Ia lá em Nobelino. Nobelino, vamos lá em Luiz Eduardo. Deputado, o governador prometeu construir o hospital em Lapão no meu governo. E eu passei lá em Otto Alencar, que era o secretário. E Otto Alencar disse que não tinha programação nenhuma e nem tinha recurso. Ele disse, o governador lhe prometeu o Nobelino, prontamente respondeu, na minha presença. Pegou na mão do prefeito e disse que, ele vai fazer. Pode ir embora. Pode ir embora. E aí nós viemos. Que eu tinha passado por Otto antes, na Secretaria de Saúde, e Otto disse que não tinha um recurso. Nem tinha programação nenhuma de construir hospital. Em Lapão, principalmente. Com 3 dias, Otto liga. Prefeito, prefeito. Você foi dizer que eu não falei que não tinha. Que não tinha, que falei, não ia passar aí o falei hospital. Porque você disse que não tinha o recurso. Mas, como você disse que não tinha o recurso, foi buscar em quem na verdade, tinha o poder na mão, né, da caneta, dizer faz. E ele prontamente também fez, aí mandou vir imediatamente, foi uma coisa imediata. E eu conversava muito para bater papo. Cheguei lá em Jair França, falei, consegui o hospital em Lapão. Aí Jair França correu atrás, aí fizeram o de João Dourado e o de Lapão. O de Lapão com 2 ambulâncias novas na porta, foi inaugurado em 92, só que já no final do meu mandato. Mas ele cumpriu a palavra à risca de construir o hospital, e construiu. Ele ampliou, fez mais outras ampliações, e com gabinete dentário, com laboratório, com 2 ambulâncias novas, todo pronto, deixou todo pronto. O prefeito Genivaldo Pires assumiu o mandato, até cadastrado no SUS eu deixei. Até cadastrado no SUS, eu já deixei cadastrado o hospital. Não funcionei, mas deixei prontinho, organizado, com 2 ambulâncias novas na porta, com gabinete dentário, com laboratório. O hospital, não é? Para a época, não é? Para a época foi, na verdade, a grande obra. E eu acho que foi uma das grandes obras que nós fizemos no município de Lapão. Mas era uma dificuldade muito grande, velho. Você sabe muito bem como era a dificuldade aí, para atendimento da população. E não chegava ninguém comigo para mim não tirar uma caneta e um papel do bolso e dar uma ordem para qualquer lugar, não. Me chamavam, meus adversários me chamavam de clientelista, que eu era não sei o que. Mas eu tinha um prazer muito grande de atender as pessoas. Né? Não é que eu tinha alegria de receber as pessoas que precisavam, não era isso. Mas eu tinha o prazer de naquela pessoa chegar e eu poder atender aquelas pessoas. Exatamente. Era presença mesmo do prefeito, era presença mesmo de Lienete, da primeira dama, que também foi uma baluarte na administração, me ajudou bastante no sentido do atendimento às pessoas, tudo isso contou. Mas era muito difícil. Eu pagava os professores no mês, no outro mês estava com 40%, 50% do salário deles defasado. Era essa a situação. Eu enfrentei greves e mais greves por isso, porque havia uma defasagem no recurso da prefeitura. A inflação era muito alta, não é? Quem viveu lembra daquele momento. Não tinha 1 centavo de governo. 1 centavo de governo. O governo do estado, na hora que assumiu, disse, não, vamos
fechar as contas do outro governo e deixar aqui uma situação. Nilo Coelho deixou o governo nessa situação, então passamos um ano sem receber absolutamente nada. Mas, na verdade, havia muita competência, eu vivia aquele momento, eu vivia a prefeitura, eu vivia a minha administração, certo? Não facilitava, sempre deixei alguma coisa em caixa, guardava, exatamente para os momentos mais difíceis. Mas eu sempre, aí comprei caçamba com dinheiro com recurso da prefeitura, comprei patrol com recurso da prefeitura, comprei uma ambulância antes do hospital com recurso da prefeitura, tudo isso foi, certo? Foi economizando mesmo, segurando, escondendo o dinheiro para poder fruto de comprar. muita luta e habilidade, né? Não, você se lembra? Não comprei um carro para o meu gabinete. Verdade. Um carro para o meu gabinete eu não comprei. Não tive esse privilégio de estar com um carro possante no meu gabinete. Meu gabinete era um carro alugado para fazer as viagens para Salvador, era de Dedé, que era seu irmão, de Miratege, né, que era um amigo nosso em DC, que tinha sempre umas Paraty novas, os carros mais novos, as coisas. Eu alugava deles para fazer as viagens, as coisas. Você se lembra muito bem, mas era muito difícil, mas mesmo assim nós conseguimos fazer grandes obras no município. Aí veio o quê? Veio a rodoviária, que comprei aquela área ali da rodoviária, comprei aquela área toda ali, que hoje é a Praça Alfredo Vilela. Aquela área toda foi eu que comprei, certo? A prefeitura comprou, construiu, me pediram 500 metros quadrados para construir a rodoviária, e eu fiz a doação pensando que ia ser uma rodoviária grande, mas veio aquela rodoviária pequena, mas foi uma obra. Mas foi início, né? Mas foi uma obra bem localizada ali na margem da BR. Tudo isso a gente já fazendo um projeto projetando o município, a cidade para o futuro. Então eu não tenho, eu tenho tranquilidade. Você tem tranquilidade. Tenho, Zé. Orgulho, né? Tenho tranquilidade, tenho orgulho dessa história, de contribuído, né? De ter sido político, de ter sido representante da sociedade, ter sido votado pelos cidadãos. Para mim isso é um orgulho grande. Você deixou de ser um grande jogador para ser um bom prefeito, hein? Eu sempre gostei. Você participou, né? Eu sempre gostei de desenvolver as minhas atividades bem desenvolvido, bem caprichada. Sempre gostei, né? Minhas coisas, toda a vida eu faço. Você pode notar aí, minhas obras, as obras que eu fiz, não tem uma rachadura. Aquela creche lá em frente à delegacia. Aquilo lá nós construímos com recurso próprio. E ali com zelo. Todas as obras que nós construímos foi com zelo. Na época, quem era o nosso secretário de obras era Oswaldo. E a minha recomendação era que fiscalizasse as obras, para que ali eram obras que arremessavam para o futuro. Não deixasse fazer uma obra para 2 anos, 3 anos, 4 anos, a obra está desmanchada. Não, muito pelo contrário. Então nós conseguimos com muita tranquilidade. Aí você disse que eu saí de um atleta. Fui, né? Também foi uma coisa que eu desempenhei na sociedade, que ainda me lembro muito, mas me deixei muito novo. Saí muito novo do futebol, mas o que eu fiz ficou marcado. Ainda encontro pessoas aí que ainda lembram do tempo que jogava bola e do tal. Carrasco, né? Daquela zaga, aquele zagueiro que batia de toda forma. Eu fazia com capricho, Com defendia. capricho. Quando eu entrava, era para defender a nossa equipe e atacar o adversário. Isso aí era coisa que fazia. Né? Mas eu sempre fiz
com tranquilidade. Você me conhece, você sabe perfeitamente. O povo do Lapão sabe perfeitamente como é meu jeito, como foi meu jeito, certo? E hoje estou fazendo, o que eu estou fazendo hoje, você sabe o que é? Rapaz, é uma vida, eu tenho uma vida hoje espetacular. Às vezes as pessoas dizem, não precisa você estar falando não, mas eu tenho uma vida espetacular. Tomo conta dos meus netos, tenho minhas atividades em Biquitá, vou todos os dias em Biquitá, não é? Todos os dias, saio cedo, vou em Biquitá, exerço minhas atividades lá, tenho uns loteamentos, tenho minhas propriedades, tem as coisas para cuidar, mas eu só faço até meio-dia. Meio-dia para tarde, volto para casa para ficar mais os meninos. O dia todo tranquilo, sem lá e cuidar de Pedro e companhia. Né? Mas eu faço isso porque é com tranquilidade, com a cabeça erguida. Exatamente. Sei que meus filhos, nenhum se envergonham do meu passado. Meus netos não vão se envergonhar do meu passado. Eu acho que o importante... Se sente realizado. O importante na vida é isso, Zé. A gente... Aí, quando eu assumi logo a prefeitura, eu procurei uma área em Lapão. Muita gente querendo vir morar em Lapão. Muita gente querendo um lote para fazer uma casa, para construir uma casa, alguma coisa. E eu fui buscar uma área. Comprei aquela área lá no Ida Cardoso. Comprei aquela área ali com recurso próprio. Fiz projeto, fiz arruamento, bati meio fio em tudo, em todo o bairro, e dei ali em torno de 400 lotes. E não se registra um lote a uma pessoa que tivesse assim muita propriedade. Outro imóvel, né? Por exemplo, né? Fiz doação para sindicato, para a igreja católica, para a igreja presbiteriana. Criei ali uma condição de se manter um povo numa sociedade. Então, foi agora, onde foi localizado? Porque eu não localizei o Ida Cardoso, podia ter comprado uma área mais distante, porque era para fazer doação, para tudo. Não, muito pelo contrário. A minha preocupação era construir um bairro vizinho ao hospital e as escolas, o setor educacional do município de Lapão, da cidade de Lapão. E foi ali onde nós implantamos o bairro Ida Cardoso, onde tem as escolas e tem o hospital. E tem um hospital. E calçamos dali da oficina de Dida, era da oficina de Dida até lá vizinho ao Ida Cardoso. Fizemos a Valdivino, né? A Valdivino Ferreira. Você quem sabe o nome. Antônio Pereira da Silva, né? A Firmino Barreto. Tem a Firmino Barreto. Passando de frente ao hospital. Passando em frente ao hospital. Então, calçamos aquela rua toda ali. Então, eu acho assim, eu fico com tranquilidade. Aí tinha o pai de Renato de Perpétuo, como era o nome? Gavião. Seu Zé Gavião. Zé Gavião era meu amigo demais e era meu admirador e dizia, vai calçar, mas Judas Cabeludo, Pedro de Sinhá, Seu Bento, Lourinho, aquele povo que mora ali, né? O povo de Elias, a mãe de Elias, de Zé Cabeludo, né? Aquele pessoal ali, e cobrava demais, vai calçar nossa rua. E eu, sem ter condição, a prefeitura, sem ter muita condição de fazer, não tinha uma verba, não tinha nada. O governo federal fechou tudo no governo Collor. Fechou absolutamente tudo. Não dava 1 metro de calçamento a ninguém, não dava nada. E eu disse, mas eu vou fazer. E fiz. Cumpri o meu trato com o Zé Gavião. Cumpri meu trato. Aí, do outro lado, ali de Enilson, aquela que sai na Rogaciano, não, é José Vitor. É José Vitor. Que sai ali de Dona Edith, daqui de Dona Edith, de seu Zezé, que da Jason.
Saiu da Jason, fui deixar lá em Valdé. Tanto, Na chegada da BH. tanto de um lado como do outro. Ali o seu bequinho ali, eu calcei. Aquela rua ali de Valcina, nós calçamos. Então, tudo isso com recurso próprio, Zé Fernando. A gente, era uma dificuldade, mas eu tinha aquela coisa de segurar, de fazer a poupança. Fazia. Eu não andava apertado, a prefeitura não andava apertado. Não, a prefeitura não era folgada, mas eu também não me apertava Tudo muito. planejado, né? Planejava, fazia o compromisso e ia construir essa avenida aqui, da Igreja Presbiteriana, Antônio Dourado Sobrinho. a Antônio Dourado Sobrinho, o bairro da Rodoviária, até lá em Manchica, aquela região, calcei tudo ali, com recurso próprio, rapaz. Foi com recurso próprio. Não tinha negócio de meu pé tá doendo, ninguém tinha que fazer. Não tinha, quem fiscalizava minhas obras era Oswaldo. Quem fiscalizava minhas obras era o povo. Nunca chegou nenhum órgão, para fiscalizar uma obra minha, porque eles não mandavam, não mandaram o dinheiro. Eu não tinha o dinheiro disso. Não tinha SUS, não tinha Fundeb, hoje é Fundef, não tinha Fundef, hoje é Fundeb, não existia nada disso. Era no duro da batata. No duro da batata, mas Se era vira assim. nos 30, né? Não tinha um povoado, ó Zé, um dado importante aqui. Não tinha um povoado que não tivesse um carro à disposição dos nossos representantes lá. Água de Galdense, Salgada, todo tinha uns carros de aluguel. Era um Deus nos acuda no final do mês para pagar esse povo todo, para distribuir esse recurso, essas coisas, mas era assim. Não tinha um carro, uma comunidade para não ter o representante, não ter autoridade e autorização para alugar um carro para trazer a comunidade. Então, era no duro da batata, mas conseguimos. 8 horas mais 6 minutos. Vamos embora, Braulio. Foi muito bom. Você quem manda. Eu sei que nós vamos ter outras oportunidades. Está sempre contando essas histórias, revivendo, porque isso faz parte da história. História, né, não pode ser esquecida. Faz parte. Você vê, hoje, inauguração de uma sede própria do Fórum em Lapão. Quer dizer, se não fosse você, ainda ia instalar, né, o Que hoje poder judiciário. e hoje Então tá é a difícil, sequência, né, depende de a cada instalação momento. do Acomar. Foi muito importante e, portanto, Braulio, de parabéns. Você realmente, a gente acompanhamos na condição de vereador, presidente da Câmara na época, sabemos das dificuldades que era naquele tempo de administrar uma cidade pequena. Zé, você trabalhava na época na Embasa. A gente enfrentou muitas dificuldades, porque no início do nosso mandato, até 90, de 89, 2 anos, 89 e 90, nós ficamos contra o governo do Estado. E era uma cobrança grande da população em relação à energia e água. Energia e água. Nós não tínhamos muito acesso, mas brigavam muito. Comunidade o bairro de Belo Horizonte. Aqui, eu estou citando mais a cidade. O bairro de Belo Horizonte, sem energia. Ali tinha a rua Milton Feitosa, né, aquela primeira rua. A primeira rua. E tinha a segunda rua ali do lado, ali onde mora o seu Antônio. Que é Isabel Feitosa. É Isabel Feitosa. E para atender até Francisco Lages Carvalho, conheceu? É o Quinho. Nosso amigo. O né? popular Quinho. Nosso saudoso amigo Quinho. Que hoje é a rua Belo Horizonte, no caso. Ali nós fizemos aquela energia. Com recurso próprio. Aquela energia ali. Aí, Djalma Sena era com um cunhado de Quinho. E é mais distante. Aí Quinho me procura. Moço, Djalma, você sabe, meu adversário e tal. Isso não tem nada. Faz o projeto, puxa até lá em Djalma Sena. Nós fizemos aquela energia ali
do Centro Espírita, nós atendemos Centro Espírita, Quinho e Djalma. Já. Entendeu? Então, você sente. Eu no bairro Belo Horizonte, eu não podia fazer outra coisa. Primeiro, a energia, eu não podia calçar. Exatamente. Eu não podia asfaltar. Eu tinha que fazer a energia, que o povo era o pedido principal do povo. E a água, a Embasa, quem era o chefe na época, parece que foi Neuto de Belo Campo. Eu fazia uns chafariz, lembra? Eu fazia uns chafariz lá no bairro Belo Horizonte, quando chegava Neuto, ia lá e cortava. Eu chegava de novo, mandava fazer os chafarizes. E assim aconteceu no bairro Nova Esperança. O bairro Nova Esperança, já um bairro grande. E ali no centro também, na coisa, nós botamos energia no bairro Nova Esperança. Eu não podia fazer no bairro Nova Esperança outra coisa a não ser pôr energia e a água. Primeiro, era a primeira demanda da comunidade, era isso. Então eu tinha que atender. Então nós vivemos corpo a corpo com os moradores desses bairros, dos povoados, tudo isso. Então, quando eu lembro que bairro Belo Horizonte, que bairro Nova Esperança, hoje você chega, é uma sumidade, são todos bairros grandes, importantes, valorizados. E eu olho assim e digo, bom, de qualquer sorte eu contribuir com alguma coisa disso aqui. Para que isso aqui acontecesse. Não é? Então a gente fica com tranquilidade. Aí eu passo nos tanques, chega ali nos tanques, energia que nós colocamos, paguei 30% daquela energia, bonzão de cima e tanques. E os Aurélios em Lagoa dos Patos, tinha 42 moradores nos Aurélios, lá do outro lado dos Patos. Nós fizemos tudo isso. Então havia o quê? Uma conexão da nossa administração com o povo, com a necessidade do povo. Então nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que buscar energia em DCzinho, deixei DCzinho com energia, com escola, com sessão eleitoral. Fomos para Volta Grande, deixamos Volta Grande com energia, com associação, conseguimos, que Joaci era na época o chefe aqui da CAR, conseguimos com poço, comprei uma área de 64 tarefas. 64 tarefas comprei para povoado de Volta Grande. Então, deixei com poço, com energia, com um kit de irrigação lá para a comunidade de Volta Grande. Era uma comunidade carente, mas começou também, graças a Deus, começou a um crescimento. Então, quando eu passo em Decezinho, quando eu vou em Volta Grande, vou muito pouco hoje, que não é, mas relembro de Volta Grande. Então, tudo isso, aí, vocês conhecem o Bairro da Cobra? Lagoa Bonita? Lagoa Bonita. Fui botar energia em Lagoa Bonita. Então, os 3 povoados de extrema do nosso município, no final do nosso município, eu deixei com energia. Botei energia. Lagoa Bonita, Volta Grande e Irecezinho. Aí, Bonzão de Cima, Tanques e Aurélios. Aguada Nova, em Aguada Nova, a rua dos Cuscuz lá, o Barro Vermelho. No Lajeado, lá na Rua dos Negros, que botaram energia de um lado e do outro e deixaram os negros lá sem energia, sem coisa. Eu fui lá e botei energia no Lajeado 2. Eu passo lá, ninguém nem lembra, mas eu lembro. Eu lembro que eu participei daquela obra, aquelas coisas. Então, Zé, a gente fica tranquilo em poder estar aqui
conversando com você. Neste mês de maio que Lapão... Você né? me chamou para uma coisa e terminou sendo outra, né? Mas eu Valeu a quero... pena a história, né? É, Então, são 8 horas mais 15 minutos, quer dizer, ainda estamos neste mês que Lapão está comemorando os seus 38 anos 38 anos. de emancipação política, e você faz parte dessa história, principalmente da história mais difícil, que é o início. Exatamente. Agora tudo é fácil, e para você começar, como foi o caso de Valdemar Carvalho, né, está lá a prefeitura municipal, depois veio você, que Valdemar só foram 3 anos, depois veio você, né, com todas as dificuldades. Então isso faz parte da história e nós não podemos esquecer, né? Nós não podemos esquecer. Braulio, foi muito bom ter você aqui neste Bom Dia Lapão especial. Fica à vontade para suas despedidas, né? Sua mensagem nesse momento que Lapão ainda, no mês que Lapão ainda comemora os seus 38 anos de emancipação política. Parabéns a Lapão pelos 38 anos, né? Que é uma criança ainda, é um jovem ainda, de um futuro certo, não é incerto, não é um futuro certo. Eu acredito que o povo do Lapão tenha muita paz, muita felicidade, muita tranquilidade, e que a construção hoje do novo fórum, né, seja um marco importante para a permanência da comarca em Lapão, né, que eu acho que aí isso aí já está dando forma realmente que Lapão, nós não vamos perder a comarca, porque foram muitas conversas de fechamento de comarca e redução o Tribunal de Justiça reduzindo as despesas, que estava muito alto e tal. Então, mas eu acho que agora, com a construção deste prédio, Lapão fica realmente mais seguro de que não perderá a sua comarca. E aí eu fico alegre também, tranquilo, porque foi um marco da nossa administração, a comarca do Lapão. E diga-se de passagem, as obras que nós fizemos foram arremessadas para o futuro. E com segurança, com tranquilidade. Fico feliz de ter acertado, ter dado esse acerto nas minhas obras. Porque isso eu já estou caminhando para a velhice. Meus netos me chamam lá de velhinho. O velhinho. Chama lá, é o velhinho da cabeça branca, certo? A gente tem uma... Mas fui jovem também, né, Braulio? Mas sabe o que é que eu faço? Quando eles começam a falar, eu falei, você vai ficar... Não, vou ficar de cabelo branco, não. Aí eu pego umas fotos minhas de cabelo preto. Ah, vovô aqui como era. Sai, era, e o vovô tinha, vovô tinha um cabelo grande. Nossa. Pois é. Então, tinha cabelo grande, cabelo preto. Barba grande, né, Braulio? Aí hoje eu vejo com tranquilidade a minha vida passada na administração como político. Tranquilidade. Fui vereador tranquilo, sempre fui bem votado, sempre fui aceito pela sociedade. Parei porque às vezes a gente... Tudo tem seu tempo, né? O povo cansa da gente. O que é bom, isso é consciência, né? O povo cansa da gente também. Não, vou votar nesse cara, mas não. E aí é obrigado a largar. Disse, não, eu vou encostar aqui. É igual jogador de futebol. Igual jogador de futebol. Claro, você tem um momento, você tem sua fase, você tem tudo isso. Então eu tive meu momento, eu tive minha fase. O que eu pude fazer, fiz. Não tenho vergonha de absolutamente nada. Boto minha cabeça no travesseiro com tranquilidade, certo? Não tenho rabo preso com ninguém, nunca tive, com ninguém. Sempre tive liberdade de ação, de tomar minhas decisões. Tem hora que tomo a decisão, lá na frente me arrependo, mas eu nunca me envergonhei de uma decisão que eu tomei. Nunca me envergonhei. Essa que é a grande verdade. Às vezes me arrependo, tomei essa decisão, foi errado e tal, mas o ser humano é assim, é factível de erro mesmo. Então, eu quero lhe agradecer, dar um bom dia ao povo do Lapão,
aos ouvintes da atividade Lapão FM e aqueles que assistem a TV Lapão Digital, também meu grande abraço, meu forte abraço. E estamos aqui, tranquilo, olhando os netinhos e todo dia meus filhos estão rodeados comigo. Tenho essa tranquilidade, Zé. Todos os dias, meus 3 filhos me rodeiam. Todos os dias. Isso é Aí, muito bom. chega no final do ano, minha família toda, meus irmãos, meus sobrinhos, vem todo mundo aí para casa, pra reunir a família. Quando é Semana Santa, também vem todo mundo. Às vezes um falta porque tinha outros compromissos certo? Não pode, mas 95%, 99% da minha família, dos meus irmãos, meus sobrinhos, vem para perto de mim. Então precisa ter mais o que na vida? Só isso já é importante. O suficiente, né, Bruno? Já é o suficiente para você ter a consciência tranquila do dever cumprido. Tranquilo. Valeu, Braulio. Aquele abraço. Grande abraço. Um abraço para você que está acompanhando a gente na internet, a você na frequência do seu rádio, a você homem do campo, dona de casa, a você estudante aí em casa ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, continue ligadinho aqui na atividade Lapão FM. Afinal de contas, essa é a rádio que pensa em você e toca a paz. 24 horas no ar, todo dia, o dia todo com você. Tenha todos uma boa quinta-feira, fiquem com Deus. Alô, atividade.